Rumos da Segunda Guerra Mundial. É o que nós estamos falando aqui nessa nossa aula. Tudo bem, aluno? Eu sou o professor Beto e nós estamos no capítulo 2 dessa série falando da Segunda Guerra Mundial. Então acompanhe. Agora nós vamos ver momentos decisivos dessa guerra. Quem são os envolvidos nessa guerra? Onde estão os frontes? Lembra que o primeiro momento, a Alemanha, ela naquela guerra relâmpago, ela conquista vários territórios, ela começa a invadir vários países vizinhos? Pois é, agora nós chegamos num momento onde essas reações da Inglaterra, essas reações que a entrada dos Estados Unidos, a entrada da União Soviética, vão ser decisivos nesse momento de guerra. O ano 1941. Os acontecimentos são dois, que vocês irão acompanhar nesta aula de hoje. Porque, olha aí na tela para vocês, porque a aula de hoje, sou o professor Beto, a aula de hoje é a aula 20, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, parte 2, os combates da Inglaterra e na África, a resistência europeia, os ataques à União Soviética e aos Estados Unidos e a expansão do conflito de 42 até 1945. E a gente já começa aí. Olha aí, gente, quando esse exército chegava marchando, dava medo. Porque a Europa temia os alemães. Havia um temor muito grande aos alemães. E aí, os alemães marchando. Dia 3 de junho de 1940, o governo da Itália declara guerra à Inglaterra e à França. A guerra começa em 1939, com a Alemanha, a Inglaterra declarando guerra à Alemanha, a França declarando guerra à Alemanha. Quando chega em 1940, agora é a vez da Itália entrar na guerra, formando agora definitivamente o eixo, e declara guerra à Inglaterra e à França. Entra no conflito ao lado dos alemães. Dias depois ocorreria a rendição francesa. Os franceses. Hitler tinha a França como inimiga principal deste momento. Por quê? Porque nós vamos participar de uma guerra franco-prussiana, onde os alemães foram vitoriosos. Depois nós vamos participar da Segunda Guerra Mundial, onde os franceses foram vitoriosos. Agora, da Primeira Guerra Mundial, e agora nós estamos na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, ela precisava vencer a França. E vencer a França, ela precisava fazer isso rapidamente. Então, a Alemanha começa uma ofensiva rápida, aí a Itália vai e entra ao lado da Alemanha. Foi fundamental para a derrubada da França. A França cai. É derrubado o poder da França. Então, com a queda da França, nós temos aí um novo cenário da guerra. A Alemanha, ela começa a ter um espaço vital maior. Polônia de um lado, França do outro, então ela começa a ampliar seu território. A Alemanha, ela achava que a guerra estava ganha. Ela não via inimigo pela frente. A única resistência ainda existente era a Inglaterra, que bravamente resistia. Estava basicamente uma guerra entre a Inglaterra e a Alemanha, porque a França já tinha sido tomada. Paris já tinha sido tomada, a capital da França. A tomada de Paris foi emblemática para Hitler. Hitler, tirando foto à frente da Torre Eiffel, é um emblema muito grande de dizer: cheguei até Paris, marchei com meu exército em Paris. Na tela. E os combates da Inglaterra na África. A batalha na Inglaterra também. Agora imagine os ingleses em suas casas, vendo a Luftwaffe voar sobre o céu inglês. Tudo isso nós vamos entender nessas aulas sobre a guerra. Se contarmos os países neutros, Irlanda, que era neutro, não estava na guerra. Portugal se declarou neutro. Espanha se declarou neutro. É possível dizer que a Europa Ocidental estava principalmente as forças da Inglaterra como grande adversária dos nazistas.
Então, era a Inglaterra que resistia aos nazistas. E os nazistas avançavam. E os ingleses resistindo. E os soldados perguntavam, o que nós estamos fazendo aqui? O governo britânico era chefiado por Winston Churchill. Winston Churchill liderou o país durante a guerra. É ele, Churchill, que lidera o país durante a guerra. Então, o Churchill vai fundamental, porque eu quero que vocês primeiramente entendam a Inglaterra. Quem é a Inglaterra? A Inglaterra tem rei? Tem. Tinha rainha? Tinha. Mas a Inglaterra não é uma monarquia constitucional. Quem manda é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro era o Winston Churchill. Churchill foi fundamental nessa guerra. É Churchill que diz, olha, os alemães, os judeus, resistam aí, porque terminando a guerra, eu vou atrás de uma área para vocês terem uma pátria. Eu vou atrás de uma pátria para vocês. E os judeus que estavam espalhados na Europa, agora neste momento, sendo perseguido muito pelo exército alemão, eles queriam uma pátria. Judeus esses que muitos eram artistas, eram celebridades, eram escritores, escultores, pintores, poetas. Alguns deles foram resgatados pelos norte-americanos e levados para a América. Outros que eram comunistas foram levados para a União Soviética. Até a China aceitou refugiado. Então nós temos aí essa questão desses acontecimentos que estão tendo na Europa durante a guerra, muitas pessoas fugindo da Europa. Aqui no Brasil, nós vamos ter muitos refugiados aqui no Brasil da Segunda Guerra Mundial, por isso que a comunidade judaica ela é muito forte aqui dentro do Brasil. E eles vão se espalhar novamente pelo mundo, porque eles estão fugindo dessa guerra. E a Inglaterra, ela está resistindo a essa ocupação alemã. Bravamente a Inglaterra resiste à ocupação alemã. Vamos ver uma frase de Churchill aí, ó, na tela. Churchill costumava dizer, assumiu o governo, Churchill declarou, só tenho para oferecer sangue, trabalho, suor e lágrimas. Temos perante nós longos meses de luta e sofrimento. Winston Churchill. Longos meses de luta e sofrimento. Olha essa frase aí, aluno. Imagine vocês morando na Inglaterra nesse momento, sendo uma dessas crianças ouvindo esse discurso, o desespero que iria dar nos ingleses, os momentos sombrios que iriam vir pela frente. 1940 até 1941, a Batalha da Inglaterra. Olha a Inglaterra sendo bombardeada. Olha os observadores com medo dos caças alemães estarem cruzando os céus. Ficavam um dia inteiro observando. Aí os caças alemães começaram a pilotar à noite, meio nas cegas, porque não tinha todo esse equipamento que nós temos hoje. E eles pilotavam justamente para bombardear o coração da Inglaterra. Eles precisavam atingir a Inglaterra no meio, porque a Inglaterra era uma ilha, então eles só conseguiam chegar de avião. Era uma ilha? Não, é uma ilha. E eles só conseguiam chegar de avião. Bombardeados violentamente dia e noite, os ingleses resistiam aos ataques comandados pelos nazistas na Batalha da Inglaterra, que vai de 1940 a 1941. Um ano de batalha. A aviação inglesa, Royal Air Force, Força Aérea Real, que é na tradução, Força Aérea Real, que era a Força Aérea da Inglaterra, conseguiu rechaçar os ataques da Força Aérea Alemã, que era a Luftwaffe. Conseguiu, eles vão resistir à Força Aérea Alemã. Os pilotos ingleses também muito bons, eles conseguem derrubar os aviões alemães. Aí nós vamos ter a tecnologia, é um combate de tecnologia, qual é o melhor avião, qual é o mais preparado avião. Os ingleses eles fizeram um sistema de radares que arrodeavam a ilha da Inglaterra,
Os alemães depois eles furavam esse sistema de radar. Conseguiu furar o sistema de radar. Aí eles destroem o sistema de radar e eles conseguem entrar na Inglaterra. Mas a força, a Royal Air Force, a RAF ela vai resistir muito a esses ataques alemães, da Luftwaffe. Vai ser importantíssimo a RAF nessa defesa contra esses ataques alemães. A Europa ela resiste. Tem uma resistência. Nós vamos ter guerrilhas armadas, principalmente ali na França. Pessoas tentando resistir ao exército alemão que chegavam. Pessoas comuns que nunca tinham pego em armas. Agora elas tentam se organizar para fazer guerrilha armada contra os alemães. A organização da França Livre, que foi a organização que envolvia homens e mulheres, instalada em Londres e liderada pelo general Charles Gaulle, representava a força da resistência francesa no exílio. Gaulle conclamava os franceses a lutar contra a ocupação nazista. Então, os franceses, muitas vezes os ingleses colocavam os espiões na França para apoiar financeiramente com armamento, com moradia, com munição, com o que tinha de mais pesado para eles resistirem contra os ataques alemães. Porque a França, eles tinham tomado Paris, mas eles ainda não tinham entrado para o oeste da França, para o interior francês. Então eles queriam que os franceses resistissem e não deixassem os alemães adentrar, invadir. Como isso seria possível? Seria destruir ponte, destruir sistema natural, às vezes destruir sistema que poderia trazer benefícios para o próprio povo, mas eles precisavam destruir esse sistema para que os alemães não utilizassem. Os alemães que transportavam prisioneiros de guerra nos trens, eles começaram a fazer campos de concentração na fronteira da França, agora também eles estavam utilizando comboios nas estradas. Comboios esses que eram muitas vezes atacados e os presos libertados. Então, essa era a resistência. A França ela tinha uma colonização maciça de africanos. E esses africanos queriam estar lá na França resistindo para depois fazerem resistência em suas colônias de libertação desses países imperialistas. Então, eles primeiramente estavam lutando na Europa e depois eles iriam lutar dentro da própria África por sua independência. Então, a guerra ela está assim. Só que ela ainda está resumida à Europa. Vamos lá, na tela. No norte da África, as tropas alemãs e italianas, comandadas pelo general Rommel, do African Corps, obtiveram vitórias sobre os ingleses, ameaçando a dominação britânica no Egito. Tá? Então, os alemães estão invadindo a África, invadindo o Egito, invadindo as colônias inglesas. E o exército inglês que estava lá na África vai começar a sofrer derrotas. General Rommel ele vai do African Corps, que vai ser justamente a frente africana de batalha. Houve diversas formas de resistência à dominação nazista. Ocorreram manifestações pacíficas, dizendo fora nazista, fora nazista. E a população até a formação de milícias armadas, aqui que eu falava ainda agora para vocês, para resistir contra essa ocupação do exército nazista que chegava até a França, que tinha ocupado a França. E essa formação de milícia envolvia homens e mulheres, negros, brancos, franceses que ali estavam. Percebam vocês que eles estavam, não eram um exército preparado, era uma milícia que estava pegando em arma pela primeira vez para resistir, para que os alemães não ocupassem a França. E essas milícias elas foram importantíssimas da ocupação francesa. Em diversos lugares, a resistência armada
agindo na clandestinidade, procurava destruir instalações alemãs por meio de sabotagens e guerrilhas. Aquilo que eu falei para vocês. Vou até falar para vocês que eu assisti um filme, uma série, num stream desse, que é Transatlântico, o nome da série, não posso falar o nome do stream, mas que retrata justamente esse resgate desse povo alemão, ou desse povo judeu, fugindo dos alemães, que eles foram refugiados lá na França, e da França eles foram trazidos para a América e para outros países. Foram sendo refugiados em outra parte do mundo, inclusive muitos filósofos. Agora aqui é considerado os 2 maiores erros do eixo na Segunda Guerra Mundial. Esses 2 fatos aqui vão ser decisivos para a guerra. Esse erro de estratégia vão ser decisivos para a guerra. Porque em 1941 ocorreram 2 fatos que mudaram o rumo da dimensão do conflito. O primeiro fato vai ser a invasão alemã à União Soviética no dia 22 de junho, rompendo os acordos anteriores. Os alemães que tinham assinado um acordo com a União Soviética de armistício, agora dia 22 de junho, eles vão dizer, não, peraí, Mussolini pode se fortalecer e pode tomar o poder. Então é melhor que eu invada a União Soviética agora e tome a União Soviética de surpresa antes que Mussolini se organize e entre na guerra e me destrua. Hitler tentou antecipar, mas foi o grande erro de Hitler. Esse momento vai ser um momento de erro de Hitler. E outro erro vai ser agora cometido pelos japoneses. 7 de dezembro. Finalzinho de 1941, dia 7 de dezembro, atacaram a base militar estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. Então, meus queridos alunos, tá? Nós estamos vendo aqui 2 acontecimentos, 2 fatos que eles vão ser decisivos nesse momento de guerra. A invasão japonesa à União Soviética, eles vão enfrentar os soviéticos, eles pensavam que eles iam pegar os soviéticos de surpresa e não haveria resistência. Só que eles não contavam com a estratégia de Stalin. Stalin já tinha sido militar da Revolução. Stalin ele vai resistir a essa ocupação. Essa resistência de Stalin lá, ou de Stalin, em Stalingrado, Stalingrado vai ser uma batalha fundamental. Stalingrado, que tinha sido Leningrado agora, era uma cidade que recebia o nome de homenagem a Stalin. Então, a invasão dele em Stalingrado, ele vai ser fundamental da resistência. Era uma questão pessoal de Stalin. Se os alemães tomassem Stalingrado, eles estariam na porta de Moscou. Então Stalin dizia, homens, não recuem por nenhum pretexto. Resistam até o fim de suas mortes. E ali se deu a batalha de maior matança da Segunda Guerra Mundial. Ali foi cruel. Ali foi uma batalha cruel porque foi uma batalha quase de guerrilha urbana, aonde eram ocupados rua a rua, beco a beco. Qualquer hora você poderia ser surpreendido por um atirador de elite ou por um assalto de uma das tropas. Para os 2 lados era perigoso. Só que os alemães estavam em terra russa. E os russos já tinham feito aquela política da terra arrasada. Nós estamos vendo ali o exército alemão chegou no momento onde ele já não tinha mais força, ele não tinha mais comida. Ele não tinha mais como resistir. Ele estava passando frio. Aquele mesmo erro que Napoleão Bonaparte tinha cometido no século XIX, no início do século XIX, agora
no início do século XX, na metade do século XX, os alemães estão cometendo esse mesmo erro. Tanto é que o inverno russo é chamado de general, o general inverno, porque o inverno russo foi uma das maiores resistências que se teve da Rússia, que naquele momento era a União Soviética, para essa guerra. E eles não conseguem invadir a União Soviética daquele momento. Hitler, a partir daí, começa a amargar a sua derrota na Segunda Guerra Mundial. Começa daí. E o segundo erro, aqui, olha aí, ó, na tela para vocês. Aí nós estamos vendo essa invasão da União Soviética. Então, Hitler, que já tinha invadido a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria, a Romênia, já tinha dominado a Polônia, a Prússia. Agora Hitler tentava dominar a União Soviética. Tentava dominar a União Soviética. E aqui ele vai ver a resistência. Aqui se tem a resistência. Não se deixa o exército alemão prosperar. Eles não poderiam chegar em Moscou. Não poderia chegar em Moscou. Pressionado pelos embargos econômicos de fornecimento de petróleo por parte do governo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, como estavam do lado da Alemanha, o governo alemão disse, não vou fornecer petróleo para os japoneses, não. Os japoneses resolveram atacar a base militar estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. 7 de dezembro, olha aqui, ó, a foto do ataque à base norte-americana. Esse é considerado o segundo erro da guerra. Os Estados Unidos estavam neutro. Estava neutro. Tinha feito embargo. Os japoneses foram e mexeram num ninho de vespa. Sabe aquela caba ali, aquelas cabas ferozes que tem aí, que a gente taca pedra assim e tem que correr rápido? Os japoneses tacaram a pedra, mas não conseguiram correr rápido. E eles atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. Era dezembro de 41. Em 41, então, vai ser decisiva a guerra, porque em 41 nós estamos tendo a batalha dentro da União Soviética. E a União Soviética resistindo e vencendo. Em 41, os japoneses, no finalzinho de 41, no calar da noite de 41, no mês de dezembro, os japoneses levam os Estados Unidos a participar de uma guerra que ele estava neutro. E os alemães estavam ganhando a guerra lá dentro da Europa. Agora nós temos duas grandes potências entrando na Segunda Guerra Mundial. De um lado entrando a União Soviética, que foi mexida pelos alemães. E de outro lado entrando os Estados Unidos, que foi mexida pelos japoneses. Bateram em ninho de vespa. Agora, a Alemanha, que estava expandindo o seu território, vai ver agora o seu recuo. Vai ver perdas dessa batalha. A partir de 41, nós temos uma nova fase da guerra. 42, 43, 44 e 45 vão ser momentos finais dessa guerra que tinha começado lá em 1939. Na tela. A partir de 42 até 1945, com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, a guerra vai ganhar novas proporções realmente mundiais. A partir deste momento, ela ganha um conflito mundial. A guerra que estava basicamente na Europa e com a participação do Japão, agora ela tem uma expansão mundial. Ela vai para a União Soviética, que pega o Ocidente e parte do Oriente, e ela vai para a América, ela vai para os Estados Unidos, que trazem seus países aliados consigo. Inclusive, o próprio Brasil entra nessa guerra.
agora nós vamos ter dois blocos antagônicos. De um lado, os países que apoiavam as potências do eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. De um lado tem esses países que apoiam essa potência do eixo. E os países que foram conquistados também por essa potência do eixo. De outro lado, nós temos os países que apoiam as chamadas potências dos aliados, que era Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, França e China. Os aliados, os principais países agora aliados. Agora, esses dois blocos, eles cresceram. Eles crescem, esses dois blocos. Vem cá comigo. Nós temos a guerra ganhando proporções mundiais. Nós temos erros de estratégia dessa guerra. Nós temos essa tentativa de invasão à União Soviética, e a União Soviética agora declarando oficialmente guerra contra a Alemanha. E essa declaração de guerra contra a Alemanha, ela vai ser fundamental, porque quem toma Berlim, quem derruba Adolf Hitler, vai ser justamente a União Soviética. Vai ser a União Soviética. Os norte-americanos, eles vão entrar ao lado dos ingleses e vão tentar fazer uma estratégia de entrar pela Itália com a participação lá da França, derrubando a partir da Itália, aonde a Itália tinha conquistado, e vão minando o poderio dos alemães de um lado. Então, de um lado, nós temos aqui vindo os aliados dos Estados Unidos e os franceses ali, e os derrubando os italianos. Os próprios italianos que eram contra o Mussolini vão se revoltar, vão apoiar os Estados Unidos. Lá de cima nós temos a Inglaterra vindo forte, inclusive tem um dia D. O dia D vai ser fundamental e decisivo nessa guerra. E de outro lado nós vamos ter a União Soviética esmagando os alemães. Então agora chega o momento de os alemães recuarem. E olha que os alemães eram uma estratégia muito inteligente. Até os códigos alemães eram difíceis de decifrar. Eram difíceis de decifrar. Tem um filme chamado Jogo da Imitação que está no YouTube. Esse aí eu posso falar que está lá no YouTube. O Jogo da Imitação. E esse filme Jogo da Imitação, ele mostra os ingleses inventando a máquina que vai ser o precursor do computador, inventando a máquina que teria que decodificar os códigos alemães. E eles vão conseguir. Eles vão conseguir decodificar e saber aonde era que estava sendo atacado. Assista esse filme Jogo da Imitação, que vocês vão achar bem interessante. Aí, na tela para vocês. E o Brasil, gente? E o Brasil? O Brasil, nós temos a FEB, participa da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. A Forças Expedicionária Brasileira, juntamente com a FAB, a Força Aérea Brasileira. Então a FEB era ligada ao Exército Brasileiro e a FAB à Aeronáutica. Espera aí. Por que o Brasil participa dessa guerra? O que o Brasil tem a ver com a guerra na Europa? E o que Rondônia tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? São as perguntas que nos vêm. Quando nós falamos do governo brasileiro daquele momento, nós já falamos aqui de Getúlio Vargas, e nós já vimos que Getúlio Vargas era muito próximo do movimento integralista no golpe de 37. Por ser próximo do movimento integralista do golpe de 37, Getúlio Vargas ele era muito simpatizante do sistema fascista da Europa. Inclusive, ele joga notas elogiando as vitórias de Hitler e Mussolini na Europa. Os Estados Unidos, preocupados com isso, procuram o Brasil. Brasil, que negócio é esse, Brasil? Vamos fazer um acordo. Para de querer apoiar os alemães. Os Estados Unidos procuram o Brasil e ele assina o Acordo de Washington. O Acordo de Washington, com isso, os Estados Unidos também financiava o processo de início da industrialização do Brasil com financiamento lá da siderúrgica de Volta Redonda.
Então o Brasil agora entra num processo industrial. Basicamente o Brasil vendeu o seu apoio. Getúlio Vargas vende o seu apoio para o norte-americano. E aí o Brasil, depois que os Estados Unidos entram na guerra, em 41, em 42, nós temos o Brasil efetivamente entrando na guerra. E qual seria o papel do Brasil? O primeiro seria mandar a FEB, a FAB participar dos aliados. E o segundo seria reativar os seringais da Amazônia. Nós temos aqui o que alguns historiadores vão chamar de segundo ciclo da borracha. Outros historiadores dizem que não existe essa questão de ciclo da borracha. De ciclo, economia cíclica, que tudo é uma continuidade, apenas com seus altos e baixos. E aqui nós temos a exploração da borracha para os aliados, porque os japoneses tinham tomado os seringais da Malásia. Então o Brasil agora participa diretamente desse conflito mundial. O Brasil está envolvido diretamente dentro desse conflito mundial. E olha que Getúlio Vargas já tinha mandado a Olga Benário para os campos de concentração de presente para Hitler. Já tinha deportado a Olga Benário, que morre no campo de concentração. Professor, quem é a Olga Benário? Vocês vão assistir o filme Olga aí, que também tem no YouTube. Assistam o filme Olga para vocês saberem quem é a Olga Benário. Esposa de Luiz Carlos Prestes. Aquele do movimento tenentista que nós já estudamos, agora ele era do movimento presidente do Partido Comunista do Brasil. Veio da União Soviética fundar o Partido Comunista do Brasil. E Getúlio Vargas, que está combatendo o Partido Comunista, vai e manda a Olga Benário. Se torna inimigo de Luiz Carlos Prestes, manda prender Luiz Carlos Prestes. Até o Plínio Salgado, que era aliado de Getúlio Vargas, ele manda prender Plínio Salgado. E depois nós vamos ver o Luiz Carlos Prestes se tornando aliado de Getúlio Vargas. É uma coisa, a política é uma coisa muito dinâmica. Então nós temos aí a participação do Brasil neste momento do fronte. Pouco mais ali de menos de 500 pessoas vão morrer no fronte na Itália. Vão ter batalhas de Castelnovo, nós vamos ter várias batalhas vencidas pelo Exército Brasileiro, de Monte Castelo, Castelnovo. Mas aonde foi a verdadeira batalha na Segunda Guerra Mundial para o brasileiro, principalmente para o nordestino, foi quando ele foi alistado para um exército que iria para uma batalha diferente. A batalha nos seringais da Amazônia. Aqui morreram mais de 30 mil pessoas na extração da borracha. Aqui foi a verdadeira batalha. Aqui o nordestino perdeu a vida. Aqui eles foram abandonados e não foram levados como heróis de guerra quando a guerra terminou. Na tela para vocês. O Brasil era aliado dos Estados Unidos, Inglaterra e França. Na época, foram encaminhados mais de 25 mil soldados da FEB, das Forças Expedicionárias Brasileiras, para o fronte. FEB, Força Expedicionária Brasileira, olha aí a medalha. 1944, essa medalha aqui. Ó. Olha aí, ó. Os soldados indo para o fronte. Eles pensavam que eles iam para uma colônia de férias, muito fazendo pagode, saíram no maior pagode. Não sabiam o que iam enfrentar. Não tinham noção do que era uma guerra. Brasil, a maioria que estava aqui não conhecia nem o que era guerra. Porque o Brasil não vivia em guerra. A última guerra que o Brasil tinha participado era a Guerra do Paraguai. O avanço japonês no Pacífico. Após causar a destruição da base de Pearl Harbor, os japoneses conseguiram avançar sobre várias ilhas da região do Pacífico. Pessoal, quero lembrar aqui, ó, o Oceano Pacífico, desse lado aqui fica os Estados Unidos, olha aqui, ó. Aqui o Havaí, aqui a base norte-americana em Pearl Harbor, aqui no Havaí. E várias ilhas, o Pacífico é formado por várias ilhas. Vamos dar uma limpada aqui para vocês olharem melhor. Então, o domínio marítimo japonês, ele vai se expandir por quase todo o Pacífico. Lembra que eu falei aqui
que nessa região aqui, onde estava sendo produzida a borracha, pois é, os japoneses agora tomaram essa região. Máxima expansão japonesa durante esse período. A zona de resistência, nós temos aqui algumas zonas de resistência ao domínio japonês. A ofensiva anglo-americana, dos ingleses e dos americanos, aqui no Pacífico. Essas aqui são as ofensivas anglo-americanas que nós vamos ter. Ofensivas chinesas também nós temos aqui, principalmente na região da Manchúria. E a ofensiva soviética. Aqui, ó. Aqui em cima é a ofensiva soviética e aqui é a ofensiva chinesa. Vamos apagar aqui para vocês olharem melhor aqui. Então nós temos ofensiva vindo de todos os lados. Ofensiva chinesa, ofensiva soviética, ofensiva inglesa junto com os americanos, área de resistência. Aqui tudo vai contra o domínio dessa ilha aqui que queria dominar toda essa região, o Japão. E vai brigar logo com quem? Com os Estados Unidos. 25 de outubro de 1944, a Batalha do Golfo de Leyte, o ataque suicida resultaram no afundamento de 57 navios, 108 totalmente destruídos e 83 parcialmente destruídos, e 206 danificados e na morte de militares e marinheiros. Outra batalha. Os kamikazes. Já ouviram falar sobre os kamikazes? Eles não tinham medo da morte. A morte seria algo que iria deixar eles gloriosos. Então eles se jogavam. Vento divino eram chamados, ou kamikaze. 2.198 pilotos. Em junho de 1942, apoiado pela Força Aérea Japonesa, o Japão detinha supremacia naval na região. Então, essa região aqui, com o apoio da Força Aérea Brasileira, havia supremacia. Professor, quem são esses kamikazes? Vem aqui, deixa eu falar para vocês. O Japão, esse soldado, ele saiu com a missão. Eles sabiam que a missão que eles iam, devido à distância para onde eles iam, eles não teriam onde abastecer. Eles não teriam como voltar. Então, qual era a missão deles? Vão, atacam, afundam a maior quantidade de navio possível. E quando estiver acabando o combustível de vocês, utilize o próprio avião para se jogar contra o inimigo. E assim os kamikazes faziam. Como lutar contra um soldado que não tem medo da morte? Que ele sabe que ele está ali para cumprir uma missão até o final da sua morte. Foi algo surpreendente. Os americanos se surpreenderam com o ataque dos kamikazes. Seja na base norte-americana de Pearl Harbor, ou seja, lá os ataques do Golfo de Leyte. Ele se surpreende com esse ataque, tanto no Golfo quanto lá em Pearl Harbor. Eles eram suicidas. Olha aí, ó, o resultado na tela para vocês. Voltando a esse resultado. 57 navios foram afundados, 108 navios destruídos, 83 parcialmente destruídos. Então os japoneses eles estavam com um exército bem organizado. Era uma ilha pequena, mas tinha um exército bem organizado. E essa, meus queridos alunos, foi mais uma fase da Segunda Guerra Mundial. Não termina por aí não, porque ainda tem muito assunto para nós tratarmos sobre a Segunda Guerra Mundial. Ainda tem muita coisa para nós vermos sobre a Segunda Guerra Mundial. Então eu digo para vocês, não saiam daí. Daqui a pouquinho eu vou voltar a fazer uma revisão e nós podermos responder a atividade. Até lá.